Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula aí do dia 27 de maio, depois aí do feriado da semana passada. Eu conversei com a representante de classe, Elaine Moreno. Ela disse que a gente tem que iniciar pelo encontro número 13, que efetivamente fala de demissão por justa causa, tá? Então, é por ele que a gente vai iniciar. Eu ainda não falei de justa causa, né? Extinção do contrato de trabalho por justa causa. Não cheguei a mencionar isso. Correto? Correto, meus amigos? Correto, professor. Ah, que bom. Então, nessa linha, a gente inicia aí pelas hipóteses, né, de demissão por justa causa, com fundamento lá no artigo 482 da CLT. Perfeito? Então, a primeira observação que eu tenho a fazer para vocês, quando a gente trata de justa causa, perfeito, é que ocorre a inversão do ônus da prova. Então, a partir do momento que a gente está falando de justa causa, a gente tem que ter em mente que ocorrerá a inversão do ônus da prova. Tá? Então, significa dizer o quê? Que eu, né, como mandei alguém embora por justa causa, eu vou ter que provar. Então, a prova é do empregador. Perfeito? Porque o empregado, com certeza, ele vai bater, um dos pedidos dele, né, ele vai pleitear efetivamente a nulidade da demissão por justa causa. Então, como eu apliquei a demissão por justa causa, que é uma das formas de extinção do contrato de trabalho, a prova é minha, eu que terei que fazer a prova. Então, é bom que a gente já tenha isso delimitado antes de entrar nas hipóteses da demissão por justa causa, já com a ideia de que a prova é minha, ocorrerá a inversão do ônus da prova, perfeito, e a audiência, ela sempre inicia, né, pelo reclamante, perfeito, porque ele que alega, a maioria das vezes é ele que está processando. Então, quando você está entrando, quando você aplicou uma demissão por justa causa, ocorre a inversão do ônus da prova e você, empregador, terá que provar os motivos da extinção do contrato por ter aplicado a justa causa. Desta forma, ela deve ser muito bem fundamentada nas hipóteses do artigo 482 da CLT, ela tem que ter clareza, tá? Senão, como eu disse, ele vai alegar nulidade, ele vai alegar lá o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativos, né, e os acusados em geral, é assegurado contraditório e ampla defesa. Perfeito? Então, ele vai se pegar efetivamente nesse artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? E vai brigar dizendo o seguinte, ó, ela violou contraditória e ampla defesa, porque é muito fácil o empregador aplicar uma justa causa em mim e eu não me manifestar, né? Então, eu recebi a maior sanção que um empregado pode ter é ser demitido por justa causa. A maior sanção que ele pode ter é ser efetivamente demitido por justa causa. Sendo que ele me demitiu por justa causa, violou meus direitos trabalhistas, só que eu não me manifestei. Foi aberto para mim o contraditório, tá? Contanto que tem algumas empresas naquele poder diretivo do empregador, né, que é o poder regulamentar, tá? Tem algumas empresas que, na aplicabilidade da demissão por justa causa, apresenta aí para o empregado
a possibilidade de ele se manifestar. Então, se ele cometeu algo, né, que pode estar num regulamento de uma empresa, pode estar num contrato de trabalho que desvirtua o bom andamento, né, no local de trabalho, é aberto a ele a possibilidade de ele apresentar uma defesa a respeito do que efetivamente ocorreu. O porquê disso, tá? Para a empresa já se munir efetivamente, tá? De uma possível ação trabalhista onde ele pleiteie a nulidade por demissão por justa causa. Então, eu peço para vocês, né, quando for aplicar uma justa causa, que tenha muito embasamento legal, que saiba o que está fazendo, porque em juízo acarretará aí a inversão do ônus da prova. Nesta seara que nós estamos conversando, se a gente não conseguir sustentar a demissão por justa causa em juízo, e ele conseguir a nulidade da demissão por justa causa, via de regra, perfeito, como é uma penalidade máxima que a gente aplica no empregado, via de regra, ainda ele vai ganhar aí um dano moral, né? Porque ele pede a nulidade e pede uma indenização por dano moral. Então, além de ele conseguir, se ele tiver êxito na demanda, né, a nulidade da demissão por justa causa, ainda ele vai levar um dano moral, né? A empresa ainda será condenada a pagar um dano moral. Então, para que não haja violação de contraditório, de ampla defesa, princípios constitucionais, para que a justa causa seja muito bem aplicada, perfeito? É bom que a gente esteja aí bem seguro, efetivamente, do artigo 482 da CLT e aplique de acordo aí com os ditames legais, para que não tenhamos aí problemas em decorrência aí de uma justa causa mal aplicada. Professor. Fala, Robson. O que seria essa... Eu não sei se o senhor vai falar mais para frente. O que seria essa solicitação que a empresa faz para o funcionário se manifestar na hora da demissão, por justa causa? Então, o que acontece? Não sei se você vai falar mais para frente, eu estou me antecipando. Não, de forma nenhuma, eu vou falar já. É o seguinte, Robson, o poder diretivo do empregador, a gente já estudou isso, ele é dividido em três, né? Poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar, tá? A grande problemática, quando a gente fala do problema regulamentador, algumas empresas, ela não têm um acompanhamento do dono, né? Ali corpo a corpo com o empregado. Não tem. A maioria das grandes empresas, ela coloca os seus prepostos, né? Os seus representantes para que ali estejam. E, às vezes, essas pessoas, né, imbuídas desse poder regulamentador, né, elas ultrapassam os limites. Então, tem muita gente que, efetivamente, não tem condições, né, de ser chefe, não tem condições de ser líder, perfeito, não tem condições de ser chefe, não tem condições de ser líder, e numa dessa, ele começa a gerenciar pessoas, começa a chefiar pessoas, perfeito? Aí o cara não está num bom dia, está com um problema pessoal dele, perfeito? Ele acaba aí, efetivamente, né, mandando alguém embora só porque o cara falou bom dia e ele não está num bom dia. Perfeito? Bom dia. Bom dia para quem? Eu já vi situações dessas. O empregado falar bom dia para quem? Quem disse que está bom dia aqui? Acabei de bater meu carro, acabei de atropelar o cachorro. Sim, entendeu? E aí entra numa seara de discussão e aí o cara acaba sendo mandado embora por justa causa. Fiz essa introdução para chegar na sua pergunta. Dentro desse poder regulamentador, né, é aberto, principalmente o RH notifica, né, efetivamente para o empregado que contra ele está em uma acusação de determinada causa. Perfeito? O que ele tem a dizer sobre aquilo.
perfeito? Para que ele se manifeste, perfeito? Então, muitas das vezes ele recebe um comunicado da empresa ou é convidado a comparecer no departamento pessoal ou no RH, certo? E falar, ó, contra si pesa esta alegação. O senhor poderia efetivamente elucidar o que está acontecendo? Faça isso, por favor, por escrito, tá? O que ocorre nesse sentido? Você não está violando o contraditório, nem ampla defesa. Você está dando a possibilidade, né, para que ele efetivamente se manifeste. Perfeito? Entendi. E, de repente, mandar o cara embora por justa causa. Tudo bem, Robson? Não, perfeito. E eu vou dar um exemplo para você. Olha que legal. Para todos, né? Vamos lá, estão com 20 colegas aí. E aconteceu comigo. Estávamos num churrasco, perfeito, de confraternização de final de ano de uma empresa, tá? E lá tinha uma gerente, uma diretora, perdão, aquela mulher robusta com corpo violão, certo? E tinha um cara que tinha um apelido chamado de Pinguinha. Já dá para entender o que o Pinguinha fazia, né? Perfeito? Aí estava numa festa de confraternização de final de ano, certo? O gerente chegou para o Pinguinha, que já estava num grau de pinga um pouco mais elevado, perfeito? E falou o seguinte, Pinguinha, eu te dou uma caixa de cerveja, tá? Se você for lá na diretora e dar um tapa nas nádegas dela. O Pinguinha já estava efetivamente com um grau de cerveja mais evoluído, perfeito? O que ele fez? Foi lá na diretora, ela foi se servir lá no self-service do churrasco, aquela coisa, foi lá e deu um tapa nas nádegas da diretora, perfeito? Na hora, o Pinguinha foi mandado embora por justa causa, porque aquilo foi o comentário na hora ali do churrasco. Pergunta para você, Robson. O Pinguinha tinha bons anos de casa, ele tinha essa problemática aí com as pinguinhas dele, mas efetivamente porque ele exercia, ele servia. Era um cara que tinha 20 anos de empresa e foi mandado embora por justa causa. Pinguinha, lógico, depois que ficou sóbrio, né, efetivamente entrou com uma ação pedindo aí a nulidade da demissão por justa causa. Pergunto para você, qual você acha que foi o resultado desta ação? Ele ganhou. Ganhou. Inclusive, o juiz em audiência falou, eu não estou entendendo o seguinte, ok? Foi dada uma demissão por justa causa no rapaz, no famoso Pinguinha. Eu não entendi porque não foi dado a demissão por justa causa no gerente, que foi o mentor. Perfeito? Foi ele que, com o seu poder de mando, com o seu poder de comando, né, efetivou a proposta, né, efetivamente, para que o Pinguinha efetivamente fizesse isso. Quem deveria ter sido mandado embora por justa causa não era o Pinguinha, era o gerente. Certo. Né? Era ele. E, na verdade, a empresa só deve ter tomado ciência do que aconteceu pelo processo. Perfeitamente, Robson. Então, você, a gente fecha aí a nossa argumentação com chave de ouro, entendeu? É nessa linha. Por isso que eu sou totalmente a favor que o empregado ele tenha aí à sua disposição um contraditório e ampla defesa. Perfeito? Para ele poder se manifestar. Até porque, né, a empresa, muitas das vezes, ela não tem conhecimento como é que o gerente está se portando, né? Como um diretor está se portando, como um supervisor efetivamente está se comportando, né?
A gente tem pessoas muito boas, mas a gente tem pessoas muito ruins. Você quer conhecer alguém, dá poder para quem não tem competência de tê-lo. Certo. Perfeito? Né? Tem muita gente que não tem competência de ter poder. Então, nesse poder diretivo que eu havia conversado com vocês, eu acho que tem que abrir, sim, o contraditório para que até eu fique conhecendo quem é a pessoa que está gerindo essa empresa, quem é o gerente, né? Muitas das vezes eu advogo para algumas empresas que eu nem conheço o dono. Foi o gerente que me contratou, o administrativo, por indicação. Eu nem sei quem são o dono, né? Tem empresas que são menores que você vai falar direto com o dono. Tem empresas que é um pouco maior que o dono não quer nem saber. Ele quer que resolva os problemas dele, né? Ele só quer saber do resultado final. É. Entendeu? Você não tem nem acesso para ele. O cara tem milhões de coisas para pensar. Não vai aqui para ficar pensando em reclamação trabalhista. Foi outra coisa. Ele tem que resolver o problema. É por isso que muita empresa média, mas principalmente as grandes, ela trabalha com aquele conceito de ombudsman, né? Sim. Onde tem um telefone que qualquer funcionário pode ligar para relatar algum problema que ele está tendo. Então, alguém isento atende esse telefone e reporta para a diretoria da empresa. Exatamente isso. Então, meu amigo, é nessa linha perfeito que que eu sou totalmente a favor. E tem gente que efetivamente extrapola, né? Extrapola. Tudo bem, Robson? Respondi a sua pergunta. Está fechado? Ok. Isabel, você quer me perguntar alguma coisa? Quero sim, professor. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Existe um prazo para que seja tomada esse tipo de atitude? Por exemplo, ele deu um tapa na nádega da diretora e foi mandado embora. Mas, por exemplo, poderia ser efetivamente feito uma investigação para saber como que se deu esse fato. Lógico. Por que ele foi... O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, como eu mencionei, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, né? Então, quando a gente fala aí de abertura de contraditório, tá, para se apurar, é a abertura de um processo administrativo disciplinar, tá? Um processo administrativo disciplinar, para se apurar o que efetivamente aconteceu, tá? Então, essa é uma atribuição, muitas das vezes, do RH, a abertura de um processo administrativo disciplinar, né? Como eu já falei, poder diretivo, poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. Vamos abrir um processo administrativo disciplinar para apurar o que efetivamente aconteceu. Então, houve um erro também desses poderes aí. Eles não foram atuantes, digamos assim, professor? Porque a partir do momento que o RH tivesse investigado o que aconteceu, talvez não tivesse chegado ao ponto de mandar o Pinguinha embora e não tivesse chegado ao ponto da empresa ter perdido esse montante por danos. Com certeza, com certeza. Por isso que existe departamento jurídico, né? Por isso que existe departamento jurídico para fazer isso. Aí o pessoal vê a gente como efetivamente despesa e não como receita. A partir do momento que um empresariado começar a ver, né, um bom escritório de advocacia como receita e não como despesa, talvez ele tenha uma melhor solução para esses casos, entendeu? Que muitas das vezes ele nem conhece o funcionário dele, não conhece o gerente dele, não conhece, né? Não sabe quem é a pessoa que está liderando a empresa dele. Tudo bem, Isabel? Perfeito, professor, obrigada. Vamos abrir aqui, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Estou aqui. Tá dando para vocês verem? Tá compartilhado aí? Justa causa? Não. Não? Não. Ainda não. Estamos olhando o senhor.
Nossa, como assim? Como assim? É que eu esqueci de clicar aqui, mas agora vai aparecer. Compartilhar. Opa, aqui. E agora, está aparecendo? Agora tá. Sim, agora sim. Ah, que ótimo. Então, vamos lá. Extinção do contrato de trabalho por justa causa. Esse material está lá no nosso encontro 13, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, para ver se fica melhor. Eu coloquei aqui as hipóteses, né, de demissão por justa causa. Nós vamos ver cada uma delas. Tudo bem? Vamos traçar aí o artigo 482 da CLT. Isso daqui são hipóteses legais de demissão por justa causa. Porém, contudo, todavia, entretanto, não podemos nos esquecer que quando a gente fala de poder regulamentador, que é uma das atribuições do poder diretivo do empregador, a gente pode ampliar essas hipóteses de justa causa, né? Então, essa daqui é o que a lei nos dá, perfeito? Os requisitos do 482. Mas eu posso, efetivamente, colocar algo que eu considere importante, tá? Que faça parte aí da regulamentação da empresa, que faça parte do nosso contrato de trabalho, perfeito? Para que eu tenha aí, possa disponibilizar, né, ter uma segurança jurídica para a empresa e possa disponibilizar para o empregado, né, efetivamente, o contraditório e a ampla defesa, caso alguma irregularidade aconteça. Então, essas daqui são as hipóteses legais, 482 da CLT. Porém, podemos ampliar isso, né? Algo que eu não concorde que aconteça dentro da minha empresa. Perfeito? Então, vamos ver aqui as hipóteses no 482 da CLT, tá? Artigo 482 da CLT. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade, tá? É a conduta faltosa do empregado que age de modo contrário à lei, tá? Na maioria das vezes, o ato de improbidade é o ato de dano ao patrimônio do empregador ou de terceiros. É um ato de improbidade. Ele age, né, de modo contrário à norma legal. Ele se apropria de algum patrimônio, ele não é probo, ele não é honesto, ele não é correto. Ele pode se apropriar, né, de algum patrimônio, efetivamente, do empregador. Tá? Um ato de improbidade. Tem muita gente que, efetivamente, não devolve celular, ou fica com o celular na empresa, não devolve tablet, não devolve ferramentaria de trabalho, ok? Causa um dano a um veículo, ao próprio veículo da empresa de forma proposital, e assim vai. Tudo isso configura um ato aqui de improbidade. Artigo, probidade, justa causa. Artigo 482, a linha A. Tudo bem? A linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento, tá? Eu vou até efetivamente aqui, pôr esse quadrinho que é resumindo. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Continência de conduta, conduta que atinge a moral do ponto de vista sexual. Configura a justa causa somente quando prejudica o ambiente laborativo ou as obrigações contratuais do obreiro. Mau procedimento, conduta que atinge a moral do ponto de vista geral, excluído o sexual.
dirigir veículo da empresa sem autorização, pichar paredes do estabelecimento, danificar equipamentos empresariais e aí por diante. Perfeito? Então, incontinência de conduta atinge a moral do ponto de vista sexual. Eu tive um caso de uma empresa de segurança para a qual eu trabalhava, né? Que o pessoal sobe por aqui e descobriu lá efetivamente um lugar onde as moças, né, se trocavam dentro do ambiente de trabalho e os garotos, os meninos, né, descobriram lá um buraquinho que efetivamente conseguiam ver as meninas se trocando dentro do ambiente. Perfeito? Então, subiam lá 2, 3 caixas e tinha um buraco lá na parede, né, e viam as moças efetivamente se trocando, porque elas usavam uniforme, né? Então, dava o horário lá da troca de turno e assim vai, eles ficavam revezando para ver as moças se trocarem no toalete feminino. Tudo mandado embora, né? Incontinência de conduta. Isso não é uma conduta condizente aí com o ambiente laborativo, tá? Conduta atinge a moral aqui do ponto de vista sexual, ficar vendo os outros se trocar. Perfeito? Fazer a permuta de roupa dentro do banheiro. Foi todo mundo mandado embora por justa causa. O mau procedimento, né? Ele já atinge a moral aqui, excluindo o sexual, entendeu? Por favor, fechem o microfone aí com quem está aberto, por favor. Do ponto de vista geral, já exclui aqui o sexual, tá? Então, efetivo, tem gente que trabalha numa empresa, eu não suporto isso, perfeito? O cara está trabalhando na empresa e está falando mal dela. Mal da empresa. Poxa, se é tão ruim assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Peça demissão. Peça demissão da empresa, saia dela. Mas não fica falando, poxa, a empresa é uma porcaria, essa empresa é isso, essa empresa é aquilo. Aí você refaz uma pergunta para a pessoa e fala, quanto tempo você trabalha aqui? Ah, eu trabalho 5 anos, 6 anos. Poxa, a empresa é tão ruim, você trabalha todo esse período aqui, por que você não saiu? Por que você não pediu demissão? É porque eu não consegui coisa melhor. Então, você não conseguiu coisa melhor porque você não tem competência, o que aconteceu? Entendeu? Agora, falar mal da empresa é muito fácil, né? É muito fácil, perfeito? Então, o mau procedimento, diferente, ele não tem o cunho sexual, e ele atinge aí, né, a moral do ponto de vista geral, ok? A ideia é efetivamente denegrir aqui a empresa. C, a linha aqui, artigo 482, a linha B, artigo 482, perdão, a linha C. Negociação habitual. Todas as alíneas aqui, eu estou lendo o artigo 483 na íntegra da CLT, tá, meus amigos? Negociação habitual. Posso fazer uma pergunta? Por favor. É porque você já vai passar para outra linha, e a minha pergunta era sobre isso. Esse exemplo que você deu da diretora, né, do rapaz, do Pinguinha, ele foi enquadrado nessa linha, né, da incontinência de conduta, não é isso? Sim, exatamente. Porque eu imaginei, né, quando você começou a explicar. Perfeito. Tá. Vamos lá? Vamos continuar? Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, tá? E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou por ser prejudicial ao serviço. Então, na negociação aqui, ó, habitual, né, no local de trabalho, o empregado comercializa produtos ou serviços por conta própria na empresa. Isso eu tenho, assim, eu não gosto, isso eu deixo bem claro no contrato de trabalho, tá? Para que efetivamente não haja aí venda de produtos dentro da empresa. Tem gente que vende Mary Kay dentro da empresa, tem gente que vende roupa, tem gente que vende trufa,
Poxa, o cara está dentro do ambiente de trabalho, mas ele está fazendo do ambiente de trabalho dele um negócio. Perfeito? E que deixa, inclusive, as outras pessoas, né, constrangidas. Porque muitas das vezes você não quer comprar uma trufa daquela pessoa, né? Aí fala, pô, compra para me ajudar. Vê a Joaninha da Silva também comprou, me ajuda aí. Aí você fica meio que com a obrigação de comprar, tá? Porque a Joaninha da Silva também comprou, e para você não ficar mal naquela relação pessoal dentro do ambiente do trabalho com aquela pessoa, tá? Então, muitas das vezes dentro do ambiente do trabalho, né, tem essas negociações habituais, né? Vende Mary Kay, vende trufa, vende bijuteria e assim vai. Poxa, desvirtua todo o ambiente do trabalho. Perfeito? Eu gosto muito desta alínea C e coloco muito ela no contrato de trabalho, porque isso daqui costuma ser recorrente. Tenho quase que certeza que vocês já passaram, né, por uma situação nesse sentido que eu estou mencionando, de pessoas ficarem ofertando coisas para vocês. Muitas das vezes a gente não tem nem interesse em comprar aquilo, tá? E acaba comprando com o intuito de ajudar, mas você não tem nem interesse ou para você não ficar constrangido. Perfeito? Então, como a gente tem o poder regulamentador na empresa, muitas das vezes é melhor não permitir esta negociação, tá? Essa comercialização de produtos ou serviços dentro da empresa. Que vai que esse produto ou esse serviço, perfeito, não seja de boa qualidade, aí já começa uma animosidade dentro da empresa. Pô, você vendeu essa porcaria desse produto para mim, não está funcionando direito, como é que a gente vai fazer? Aí a pessoa fala, mas eu não dou garantia, não tenho dinheiro para devolver, aí já começa uma animosidade. Aí imagine a seguinte situação fática, as pessoas vão por umas vias de fato, saem na mão dentro da empresa. O que não era problema seu, passou a ser, porque agora você tem que aplicar o poder disciplinar e muitas das vezes mandar embora aí, por justa causa, porque chegaram aí as vias de fato dentro da empresa. Então, o problema que não era seu passou a ser. Então, é de extrema relevância, já na formalização do contrato de trabalho, né? Dizer, olha, eu não permito essa negociação habitual dentro do ambiente de trabalho, a venda de produtos ou serviços aqui. Aqui você vai trabalhar, seu cargo é esse, sua função é essa, você tem que desenvolver apenas, então, somente isso, para que a gente evite aí maiores problemas. Tudo bem? Vai ficar isso bem focado, né, no contrato de trabalho. Então, falamos na negociação habitual, veja que ela tem, fala tanto de negociação, caput do artigo 482, quanto ato de concorrência, né? Já a concorrência com o empregador caracteriza-se pela comercialização dos mesmos produtos e serviços objeto da atividade empresarial do empregador. É a concorrência desleal. Perfeito? Então, muitas das vezes, né, o empregado, ele realmente concorre com o próprio empregador. De repente, ele tem intenção em sair da empresa, ele já fez uma análise quanto ele tem de fundo de garantia, quanto ele efetivamente tem de rescisão para receber, quanto ele tem poupado e fala, sabe de uma coisa? Eu vou abrir o mesmo segmento, já que eu tenho a expertise de trabalhar com isso, eu vou abrir o mesmo segmento que o meu empregador, que a maioria das vezes isso acontece, né? A pessoa aprende o ofício dentro da empresa, depois ela quer efetivamente seguir aí com a sua carreira solo, tá? E aí ele começa, o cliente chega na empresa para comprar um produto do empregador, ele começa a denegrir, ele começa a desvirtuar. Ó, compra, esse produto aqui não é bom não, isso eu já passei por várias vezes, tá? Esse produto aqui não é bom, compra na empresa ali do lado que é melhor. Você fala, poxa, mas o cara está dentro da empresa, está recebendo salário dentro da empresa e está
fornecendo, né, efetivamente um produto ou um serviço um concorrente, ou ele efetivamente já está iniciando uma atividade no paralelo e está desvirtuando a clientela do empregador, tá? Isso efetivamente é um ato, né, de concorrência com o empregador. É a famosa, que a gente conhece, a concorrência desleal, perfeito? Motivo ensejador para justa causa. Tudo bem, meus amigos? Quem tiver com o áudio aberto aí, por gentileza, feche, por favor. Condenação criminal do empregado. 482, a linha D. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, meus amigos. Vou só minimizar aqui e fechar o áudio de quem... Pronto. Condenação criminal do empregado. Passada em julgada. Significa o quê? Trânsito em julgado. Caso não tenha havido suspensão da empresa. Perfeito? É no caso, tá? De efetivamente quem foi condenado criminalmente com trânsito em julgado. Perfeito? Se foi condenado criminalmente com trânsito em julgado e ele terá que se recolher à prisão para cumprimento de pena, contanto que a vírgula aqui é delimitadora da segunda linha de raciocínio, né? Caso não tenha havido suspensão da execução da pena e ele tenha que ser recolhido à prisão, é motivo efetivamente ensejador, tá? Da justa causa. É um motivo ensejador da justa causa. Aqui eu gostaria de fazer uma observação, perfeito? Que não se confunde com as situações de não pagamento de pensão alimentícia, hein? Perfeito? Pensão alimentícia é uma outra situação totalmente diferente, tá? Por quê? A prisão por não pagamento de pensão alimentícia, ela tem caráter administrativo, são as prisões, né, sem pena, perfeito? Então, ela tem caráter administrativo, contanto que o juiz manda prender 30 dias, manda prender 60, se ele não pagar na segunda vez, e no máximo até 90 dias. Sendo que, se ele pagar os alimentos, né, ele sai instantaneamente, perfeito? Então, é diferente aqui. E o não pagamento de pensão alimentícia também é uma situação recorrente, que a gente enfrenta muito. Não é incomum, né? A pessoa está trabalhando efetivamente no local de trabalho e chega lá um oficial de justiça e acaba levando esta pessoa, conduzindo essa pessoa à prisão, né? Não pagamento de pensão. É diferente da linha D, desta condenação criminal. Neste caso aqui, ele terá que se recolher à prisão, perfeito? Para cumprimento de pena. Por isso que a vírgula aqui é um divisor de águas, tá? Caso não tenha havido aí suspensão da execução da pena. Se houve suspensão da execução da pena, não há que falar efetivamente em demissão por justa causa. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão dando compartilhar a tela aqui? Está tudo certinho? Certo. Então, vamos lá. Desídia no desempenho das respectivas funções, tá? Então, vamos lá. A desídia é a preguiça, né? Aquele cara que é desidioso, que não é zeloso, perfeito? Ela pode caracterizar aqui, ó, pela prática de vários atos ou omissões, tá? Comparecimento impontual, aquele cara que chega todo dia atrasado, ausências injustificadas, produção imperfeita,
perfeito? Caracteriza aí desídia no desempenho das suas funções. Por isso que é importante, muito importante, a gente delimitar no contrato de trabalho quais serão as funções que aquela pessoa exerce, perfeito? Para que efetivamente ele não alegue posteriormente a seguinte situação: eu não fui contratado, tá, para exercer esta função. Se eu não fui contratado para exercer essa função, como é que eu posso ser demitido por justa causa, por desídia? Essa função não me pertence. Então, por isso que é de extrema relevância deixar claro qual é o cargo desta pessoa e quais são as funções inerentes ao cargo. Perfeito? Então, exídia é qualquer ato faltoso, culposo, que efetivamente possa aí trazer, né, ligado a uma negligência, pode trazer algum prejuízo aos empregados. E eu vou exemplificar. Era uma construtora e a gente estava filmando uma obra. E foi a gente tinha falado a respeito do diário. A gente fazia todos os dias, né, diário de segurança, entendeu? E aí a gente filmou a chegada dos colaboradores. E nessa linha tinha uma vassoura. Essa vassoura caiu ao chão, né? Entrou uns 200 colaboradores para a construção do prédio. Essa vassoura caiu ao chão. Todos eles, né, passavam por cima da vassoura, mas não tinha uma boa alma para levantar a vassoura. Até que um iluminado, hora que passou pela vassoura, pisou no meio da vassoura, quebrou a vassoura, perfeito, mas não teve, a pessoa teve a capacidade de pisar na vassoura, quebrar a vassoura, mas não teve a capacidade de levantá-la e colocá-la no lugar seguro. Perfeito? E aí, seria um motivo ensejador para uma demissão por justa causa por desídia? Sim, porque a partir do momento que ela quebrou, ela ficou efetivamente como um objeto pontiagudo. Alguém ali poderia tropeçar, né, em algum obstáculo, um tijolo, algo nesse sentido, e se furar com aquela vassoura. Perfeito? Então, é um ato ligado à negligência, omissão de vários atos, né, uma falta culposa. A gente colocou isso num vídeo, uma queda simples numa vassoura. Todo mundo passou por ela, mas ninguém teve, efetivamente, a ideia, né? Isso depois de ter passado, de eles terem passado, isso foi quase que proposital, né? Por um diálogo, né, de segurança que a gente costuma fazer nas empresas, perfeito, para conscientização da segurança ocupacional. Aí demonstrou esse vídeo, olha, 200 pessoas passaram pela vassoura e ninguém efetivamente teve aí uma linha de raciocínio de levantar isso e pensar que isso poderia ser perigoso dentro do ambiente de trabalho. Poderia ser, sim, né, uma demissão por justa causa por desídia. Comprovaria que acabamos de fazer, né, um treinamento de segurança e que as pessoas continuavam faltosas no cumprimento desses deveres. Perfeito? Então, tem muita gente que, nessa linha, tá, chega impontualmente, falta injustificadamente, não produz corretamente, você explica e a pessoa efetivamente não está muito interessado, perfeito? Pode ensejar aí a demissão por justa causa. É recorrente, viu, a gente demitir muito por desídia, que não está muito efetivamente antenado aí com o ambiente de trabalho, né? Não está muito contactado com o ambiente de trabalho, ok? Embriaguez habitual ou em serviço. Veja o que a gente tem aqui, um ou, né? Habitual ou em serviços. Esse inciso reuniu duas situações distintas. Se a embriaguez se dá em serviço, basta uma ocorrência para justificar a justa causa. Perfeito? Então, se a embriaguez se dá em serviço,
Uma única ocorrência já é o suficiente. Eu não posso efetivamente, né, falar, estou aqui dentro do meu ambiente de trabalho, eu vou me embriagar, vou beber aqui. Bem, trabalho não é boteco, perfeito? Uma única ocorrência já é o suficiente, tá? Para mandar embora por justa causa, para rescindir o contrato por justa causa. Entretanto, caso não seja no local de serviço, existe-se a habitualidade da conduta, tá? E que este fato cause aí efeitos negativos no ambiente de trabalho. Não pensem, hein? Que embriaguez não é um grande problema, um grande vetor de problemas dentro do ambiente de trabalho. Contanto que as empresas têm a famosa CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. As empresas têm que fazer isso, a famosa CIPAT, tá? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E dentro daquela advocacia preventiva, é um trabalho que a gente desenvolve, e tem alguns assuntos que são básicos, né? Que são obrigatórios, melhor dizendo, tá? Então, um deles é embriaguez, um deles é doenças sexualmente transmissíveis, outro dele é tabagismo, perfeito? Tudo isso são assuntos dentro da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que obrigatoriamente tem que ser abordado. E temos os facultativos, tá? Como assim o facultativo? Eu preciso pegar na minha empresa qual o maior índice de acidente. Perfeito? O maior índice de acidente fez o ano passado, era acidente com as mãos, tá? Era uma empresa que utilizava muita chapa e muitos problemas de corte nas mãos, né? Em relação à chapa. Perfeito? Uma outra situação totalmente diferente, perfeito? Então, nesta linha, se efetivamente for esporádico, né, aí nesta embriaguez, aí o que eu tenho que fazer? Estava falando do alcoolismo, tá? Faz essa conscientização. Se não ocorre no ambiente de trabalho, tá? Mas ele tem uma habitualidade de ficar embriagado, embriaguez efetivamente é considerado doença ocupacional. Você efetivamente tem que afastar o empregado, tá? E conduzi-lo à previdência social para que ele se trate. Tudo bem? Para que ele faça aí um tratamento. Perfeito? Então, é nessa linha que a gente tem que estar. Então, eu exemplifiquei com a CIPAT, né? Que ela tem assuntos obrigatórios e assuntos facultativos. Os obrigatórios são alcoolismo, tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito? Porque a gente tem grande problemática de embriaguez em serviço. É uma recorrência, tá? De embriaguez em serviço, principalmente naqueles serviços mais pesados. Perfeito? É uma recorrência, sim. Tudo bem? Sim ou não? Tá sim, professor. Uma hora falando, ninguém fala nada, tá tudo bem por aí? Tá claro? Pergunta sobre essa questão da embriaguez habitual. Posso? Eu não entendi a sua fala, na verdade, seu áudio está muito ruim. Professor, está ouvindo? Agora sim. Tá bom. Sobre a embriaguez habitual, tá claro que a embriaguez tem que ser habitual. Só que aí no início da sua fala, o senhor falou que uma única vez ensejaria a justa causa. Se acontece um episódio que ele é único, o empregado, aliás, é demitido por justa causa, que aconteceu aquele único episódio, ele pode questionar? Pode. Tudo na justiça, perfeito, tudo é passivo, né, de argumentação. Tudo é passivo, perfeito? Então, de argumentação e nulidade.
Se o empregado se achar que efetivamente aquilo, né, foi um lapso que aconteceu e assim vai, ele pode efetivamente discutir isso perante o Poder Judiciário. Não tem qualquer problemática. Tudo bem? E na sua visão, professor? Pela sua experiência, o que você diria? Eu mandaria embora por justa causa, sabe por quê? Eu sempre vou para o caráter prevencionista, porque depois acontece um acidente, ou ele se machuca, ou machuca alguém, perfeito? A responsabilidade é sempre do empregador. E outro detalhe, se você abre, eu sou meio que tolerância zero, né? Você abre a exceção para um, você vai ter que abrir a exceção para todos. Perfeito? Então, eu sou sempre da seguinte opinião, eu acho que tudo com transparência é a melhor coisa na vida, né? Então, eu adoro o DDS, Diálogo Diário de Segurança, entendeu? Já fala no início, na formalização do contrato de trabalho, faz DDS diariamente, perfeito, quando a gente está efetivamente exercendo uma advocacia preventiva, esclarece para que não haja problema. Numa dessa, a pessoa se machuca, perde um membro, perde aí uma função do membro, aí você vai me falar, a gente vai se falar aí em pensão mensal vitalícia, indenização por dano moral, e a consequência disso pode ser até a quebra de uma empresa. Entendi o raciocínio, perfeito. Tá bom, professor, obrigada. Vamos lá. Violação de segredo da empresa. Perfeito. Esse daqui, ele efetivamente vai bem de encontro à nossa profissão. Perfeito? Esta linha tipifica casos em que o empregado indevidamente repassa a terceiros informações confidenciais da empresa. Tá? Por isso que sugestiono a vocês que façam aí um contrato de confidencialidade. Perfeito? Façam um contrato de confidencialidade. Eu aqui com meus estagiários, com o pessoal do escritório, todos eles têm efetivamente contrato de confidencialidade, tá? Cada pasta de cada processo, ele tem uma história de vida de alguém, perfeito? A gente tem que manter sigilo, os dados têm que ser confidenciais. Então, para quem trabalha numa empresa, ele tem que manter, né, os dados guardados consigo. Não pode levar. Eu sofri deste mal. Eu tinha uma estagiária aqui no meu escritório que eu adorava ela. Tá? Era, assim, top. Perfeito. E olha como é que ela... tive que rescindir o contrato de estágio com ela, porque ela experimentou deste veneno. E olha que coisa simplista. Ela foi no final de semana na manicure dela, e olha que ela mora aqui para os lados da Zona Norte de Santana, onde é que é meu escritório, teve que ir na manicure dela, que fica lá, é um salão de beleza, né? Fica lá para os lados da Lapa, isso e aquilo. Que uma amiga indicou. Perfeito? E nesta situação, ela conheceu lá a moça que faz a mão, aquela coisa toda, que é uma moça jovem, e começou a conversar com essa moça, o que você faz, o que deixa de fazer, e assim vai. Perfeito? Nessa situação, elas começaram a conversar, e a moça falou, estou saindo com um cara que não sei o quê, perfeito, que tem empresa disso, que faz aquilo, tal, mas é um cara estranho. Eu falei, que legal, tal, não sei o quê, como é que ele chama? Ele chama nome tal. Eu falei, que legal, o que ele faz? Ele faz isso. Poxa, que interessante, eu tenho um cliente no escritório que efetivamente tem esse nome e trabalha com isso. Deixa eu ver aí, me mostra a foto dele. A hora que mostrou a foto dele, era efetivamente o cliente do escritório. Ok? Resumindo, o cara estava em vias de divórcio, mas ainda não estava nada formalizado e estava saindo com esta pessoa. Olha que coincidência. Perfeito? E isso chegou, né, nesta conversa, chegou na moça, a moça foi tirar satisfação com o cara. Pô, então você é casado?
Porra, que situação, não sei o quê. E esse cara tem uma empresa que é uma conta muito boa aqui no escritório. Perfeito, ele tem uma empresa considerável, ele tem 800 funcionários na empresa dele. Ah, é? É. E o cara me colocou, né, efetivamente, numa saia justa, porque ele disse para mim, ou você rescinde com a estagiária ou eu rescindo com você, porque eu não quero que ninguém fique sabendo da minha vida, porque é amiga dela e assim vai. E aí eu fiquei numa saia justa, eu tive que chamar a moça e tive que efetivamente rescindir o contrato de estágio com ela, perfeito, porque inclusive o cara da empresa falou, ou você rescinde, eu quero a certeza da rescisão, ou efetivamente eu faço a rescisão da conta da minha empresa para o seu escritório. Perfeito? E olha que eu faço contrato de confidencialidade com todo mundo. Então, não dê nome, né, de pessoas, não falem da vida de alguém. Cada pasta, né, de cada cliente, ele tem que ser muito bem guardado, bem como aqui na vida empresarial. Porque o mundo parece que é grande, mas ele é mega pequeno, perfeito? E numa dessa você pode violar algum segredo da empresa, contanto que até pelo nosso estatuto, né, o escritório de advocacia é um asilo inviolável. Para se entrar aqui, tem que ter um representante da OAB, perfeito? Para que não haja qualquer tipo de violação. Então, cuidado com isso, tá? Ou de repasse a terceiro de informações confidenciais na empresa. Perfeito? Isso costuma acontecer muito, tá? Tem gente que... Olha o áudio só aí, por favor. Tem gente que efetivamente está trabalhando na empresa e tem a lista das pessoas que foram demitidas, por exemplo, né? Aí as pessoas que saíram, a pessoa que ainda continua na empresa costuma passar documento, a fornecer documento, até para ensejar aí uma ação trabalhista. Perfeito? Isso jamais poderá acontecer. Então, contrato de confidencialidade, com cláusula penal prevendo multa, perfeito? Para que a gente possa aí se resguardar de alguma forma. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Indisciplina se relaciona ao descumprimento de ordem geral, enquanto a insubordinação diz respeito ao descumprimento de ordem individuais, tá? Eu coloquei aqui, ó, um quadrinho perfeito para que se torne mais clara aí a apresentação. Indisciplina, descumprimento de ordem geral. Recusar-se injustificadamente a utilizar os equipamentos de proteção individual, conforme definido pelo empregador em ordem de serviço emitida para todos os empregados do setor. Então, uma ordem geral, ó. Todo departamento operacional deve... Todo departamento operacional, nem falei para um empregado de forma individualizada, né? O departamento de operacional, todos que fazem parte do departamento operacional devem usar luva, bota e capacete. É uma problemática que a gente enfrenta, porque EPI, equipamento de proteção individual, não é um negócio legal de se utilizar, não é algo confortável, né? Então, o cara não quer usar o capacete porque machuca, não quer usar a bota porque é muito pesada, não quer usar a luva porque esquenta a mão. Pô, você está cometendo um ato de indisciplina, você está descumprindo uma ordem geral, tá? Ela tem caráter pedagógico, inclusive. Perfeito? Eu tenho que te mandar embora por justa causa para que todos vejam, perfeito? E falem, poxa, se eu não usar, eu serei mandado também embora por justa causa. Perfeito? É ótimo isso, tá? Mandei já muita gente, já pedi para mandar muita gente embora por ato de indisciplina, principalmente por não uso de EPI, porque a hora que sofre o acidente, aí quer a pensão mensal vitalícia, quer o dano moral e assim vai. E é caráter pedagógico, você manda um embora, o restante todo mundo passa a usar.
ainda que aborrecido, mas é melhor um funcionário aborrecido do que um funcionário adoecido, né, ou lesionado dentro do ambiente de trabalho. Ato de insubordinação, descumprimento de ordens individuais. Recusar-se a proceder à entrega de mercadoria a um cliente na empresa, tá? Estando essa tarefa incluída as suas atribuições e contrariando as determinações da chefia imediata. Então, a insubordinação é específica para um determinado colaborador, né? É nominal, é aquela pessoa. E ele efetivamente não cumpre a ordem, né, que foi passada a ele. Perfeito? Ato de indisciplina e ato de insubordinação. O que muda é o que uma é de caráter geral, outra é de ordem individual. Abandono de emprego. Pode ser caracterizado como decurso de um período determinado de ausência ao serviço, tá? E a intenção manifesta do empregador em romper, de um empregado, né, em romper o contrato de trabalho. Perfeito? Então, aqui é de extrema importância, tá, no abandono de emprego, que a gente mantenha aí os dados atualizados do empregado. Porque aqui é 2 requisitos: o decurso de um período de tempo de ausência ao serviço, perfeito? A lei não deixa claro qual é este período, mas nós temos aí uma súmula, a súmula 32 do TST, que diz que o período tem que ser de, no mínimo, 30 dias. Perfeito? E a segunda requisito é a intenção dele de não retornar mais ao trabalho. Perfeito? Então, quando a gente está lá formalizando o nosso contrato de trabalho, vejo que a todo momento eu me reporto a ele, tá? Manter os dados atualizados é uma das obrigações do empregado. Porque aqui eu preciso mandar, né, uma correspondência com aviso de recebimento para ele, que já faz 30 dias que ele não comparece no ambiente de trabalho. Se ele tem a intenção em retornar, que ele se manifeste. Eu preciso mandar um WhatsApp para ele, mas as pessoas trocam de telefone, trocam de endereço a todo momento. Aí você precisa efetivamente entrar em contato com esta pessoa e você não tem isso atualizado. Eu peço nas empresas para a qual advogo que, no mínimo, a cada 4 meses, né? Perfeito? Se atualize aí o endereço, os contatos dos colaboradores. Eu peço, inclusive no meu contrato aqui no escritório também, eu peço, né, que se mantenha efetivamente tudo atualizado. Por quê? O processo demora 4, 5 anos, às vezes o cara precisa falar com ele, mudou de endereço, mudou de telefone, mudou de e-mail, às vezes o e-mail que utilizava é corporativo, saiu da empresa, aí mudou de operadora de telefone, hora de aluguel, mudou de endereço. Estou sem contato dessa pessoa, não consigo localizar. Perfeito? E aí a gente precisa manter isso muito próximo da gente. Eu tive uma situação aqui numa empresa, exemplificando, a pessoa foi viajar para o Nordeste, uma pessoa simplista, e ele gastou todo o dinheiro dele lá. Perfeito? Foi para a Esbórnia e gastou todo o dinheiro dele. E ele não tinha dinheiro para voltar. A empresa, perfeito, mandou ele embora por abandono de emprego. Perfeito? Mandou ele embora por abandono de emprego. Porém, ele pediu na justiça a nulidade da demissão por justa causa por abandono, alegando o quê? Que ele tinha a intenção de voltar. E o juiz perguntou para ele, mas o senhor não voltou, por que o senhor tinha intenção? Porque eu fui para o Nordeste, gastei toda a minha grana numa única noitada lá, perfeito? Não tive dinheiro para nada. Eu não tinha como voltar, eu tive que angariar recursos para eu voltar. Eu perdi os contatos, eu perdi tudo, porque caiu na Esbórnia, né? Falou, e não tinha como voltar e não tinha como entrar em contato, mas eu nunca quis deixar efetivamente de trabalhar. Eu tenho a intenção em voltar assim. Ah, é? Então, se colocar o cargo para o senhor à disposição hoje, o senhor retorno? Eu nunca quis sair da empresa. Perfeito? Eu nunca consegui.
e a empresa não tinha cumprido, né, o segundo requisito, tá? Ela só cumpriu o primeiro, determinou o período de tempo de 30 dias, e no segundo, ok? Ela não conseguiu comprovar porque ela não conseguiu o contato dele. Por isso que é importante manter aí os dados atualizados. Professor, Só um minutinho. Os ela dados atualizados eu do ia empregado. perguntar isso. Então, nessa advocacia preventiva, tá? A gente tem que ficar olhando, perfeito? Numa dessa, o empregado morre, só para deixar claro nessa atualização de dados, numa dessa, o empregado morre, imagine a gente precisar fazer uma ação de consignação em pagamento. Eu tenho 10 dias para pagar as verbas decisórias, sob pena de uma multa. Aí eu preciso consignar, eu preciso depositar em juízo. E eu preciso notificar alguém. Aí eu não tenho endereço atualizado desta pessoa. Já me impossibilita, já me inviabiliza a propositura da ação. Perfeito? Então é um negócio tão simples, mas com consequências jurídicas. Uma atualização de endereço. É uma coisa simples, mas com consequência jurídica. É isso que a gente não pode deixar que ocorra. Pois não, quem queria me perguntar algo? Eu, professor Renata, nesse exemplo que você deu, a empresa readmitiu? Como que Sim, ficou? A readmitiu. empresa, então, tinha interesse também, né? Tinha interesse. Só que o cara não aparecia, a empresa precisando de alguém para cumprir a função que ele anteriormente exercia, vou contratar outra pessoa. Rescindo com ele e contrato com outro. Perfeito? Sim. Aí depois o cidadão explicou efetivamente tudo o que aconteceu. Ele demonstrou via boletim de ocorrência que os documentos dele foram furtados, né? Que ele realmente caiu no lugar errado, você entendeu? Mas ele não teve jamais a intenção de não retornar ao trabalho. Tudo bem? Ah, entendi. Então tá bom. Vamos lá. Professor, Olá. deixa eu fazer uma pergunta, por gentileza. Esses 30 dias, são 30 dias efetivamente dos dias que ele trabalha ou 30 dias corrido? 30 dias corrido, Perfeito. tá? E, na verdade, tem contrato de trabalho, a súmula fala que no mínimo 30 dias, né? Tem contrato de trabalho que a gente efetivamente estipula um prazo maior, delimita alguma forma que se configure abandono de emprego. Eu preciso ver se aquele cargo e aquela função que aquela pessoa exerce é essencial para a empresa, entendeu? Poxa, esse cara um dia sem estar aqui, ele me traz um prejuízo simplesmente enorme, tá? Então, tudo isso eu também tenho que averiguar, perfeito? Tem que averiguar a convenção coletiva de trabalho, para que a gente não tenha aí melhor problema. Tudo bem? No caso, se ele trabalhar 12 horas e folgar 36, também são os 30 dias. Não muda nada. Perfeito. Ok? Obrigada. Vamos lá. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, tá? Salvo em caso de legítima defesa própria ou neontrem. Então, aqui é contra qualquer pessoa, tá? Então, é chamar de burro, chamar de incompetente, né? Qualquer ofensa, ou até mesmo, entendeu? Ofensa física, sair na mão com outro colega de trabalho, né? Então, ato lesivo da honra ou da boa fama no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física. Perfeito? Salvo, a única exceção à regra é ilegítima de defesa própria ou de outrem. Então, tem empregado porque adora, né, efetivamente, colocar em outro colega apelido, falar de coisas injuriosas, né? Ou seu corno, ou seu isso, ou seu aquilo, que inclusive são crimes contra a honra, né? De injúria, de calúnia, difamação, perfeito? O ambiente de trabalho não é para isso. E essas brincadeirinhas, né?
entre aspas, né, lesivas à honra, perfeito, são passíveis aí de demissão por justa causa. Então, isso tem que deixar muito bem claro. Por isso que eu prefiro que as pessoas no ambiente de trabalho usem crachá, sejam chamadas pelo seu nome, perfeito, ainda que o nome dele seja muito feio, ele que entre com uma ação de retificação de assento de nascimento. Senão começa aí a colocar um apelido, perfeito, aí ele começa a se sentir constrangido, aí alguém faz efetivamente uma brincadeira com ele, aí já começa a entrar aí efetivamente ofendendo a honra subjetiva daquela pessoa, o que você entende, né? Que internamente aquilo que afeta você, isso pode caracterizar aí um motivo ensejador aí para a demissão por justa causa. Então, vejam a linha J. Na linha H, tá? É ato, a diferença de A da J para cá. Ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador. Aqui é contra qualquer pessoa. Aqui é contra o empregador ou seus superiores e hierárquicos, tá? Então, é a mesma situação. A gente estava aqui falando de justa causa, demissão do empregado por justa causa. Aquele empregado que ofende o empregador, xinga o empregador, ele ou o gerente, né, o seu superior hierárquico, ou até mesmo, né, sai. Isso não é incomum acontecer, tá? Efetivamente, as pessoas brigarem no meio do ambiente do trabalho, perfeito? Muitas das vezes o empregado aqui já não está muito bem na empresa, já não está passando aí por uma situação pessoal muito boa e acaba aí ofendendo o empregador, perdão, com ofensa física, perfeito? Só vai para as vias de fato. Eu já vi muito empregado falar, o dia que eu sair daqui eu dou um pau nesse empregador, porque ele é muito folgado. Só aguentei isso efetivamente por causa do emprego. O dia que eu sair daqui, esse gerente vai tomar o pau. Isso não é incomum acontecer, muito pelo contrário. Perfeito? Muito pelo contrário. Então, a diferença da J... Professor. Oi. Professor. Oi. Um exemplo disso, no banco onde eu trabalhei, o marido e a esposa trabalhavam, né, lá no banco, porém em prédios diferentes. A esposa trabalhava na Avenida Paulista e o marido dela lá na Barra Funda. E aí, o marido dela descobriu que ela estava traindo ele com um cara lá do banco, né, outro cara. E aí ele tinha o crachá, lógico, ele era funcionário também, ele veio lá do outro prédio da Barra Funda onde ele trabalhava e foi lá na Avenida Paulista. Ele tinha um crachá e falou assim, eu quero subir porque eu quero entregar um negócio para minha esposa. Só que a intenção dele não era essa. Aí ele subiu, passou, ele tinha um crachá da empresa, liberaram para ele. E aí ele entrou no departamento, descobriu onde o cara trabalhava, que estava saindo com a esposa dele, ele entrou e começou a agredir ele, pegou ele pelas costas, né, desprevenido e assim, cheio de porrada, pontapés, e aí ele foi demitido por justa causa, nesse sentido. O rapaz ficou bem machucado, foi uma situação bem complicada naquela época. Em qualquer época, né? Isso é péssimo, né? Isso Sim. é péssimo. E isso acontece? Acontece. Vixe, acontece muito. Perfeito. E até para ele se colocar no mercado de trabalho depois foi muito difícil, porque ele nunca mais conseguiu um emprego bom, por conta de tudo que aconteceu. Ainda mais que ele trabalhava no mercado financeiro acontece isso. Viraliza, né? Todo mundo do mercado inteiro fica sabendo. Aí ele nunca mais conseguiu entrar no mercado financeiro por conta disso. Se complicou. Como eu sou curioso, eu vou perguntar, ainda se manteve casado ou separou? Ficou com ela, acredita? Ótimo. Brincadeira, hein? Nossa, Olha está uma com mulher ela até hoje. Meu Deus do céu. Fala aí. Inacreditável, mas sim. Então, tá bom. Isso é muito amor, é muito amor. É amor demais. Maurício, você ia me perguntar alguma coisa, meu amigo?
Eu vi alguma voz de fundo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu quero Não, eu perguntar. estava rindo, professor. Achei muito engraçado esse exemplo dela, foi ótimo. Tá, hein? Você ia falar alguma coisa, Robson? É você que Não, tá... Mas não fui eu, não. Ah, então tá bom, Maurício. Obrigado, desculpa. Na verdade, é uma pergunta de cunho geral, mas eu não sei se o senhor já mencionou ou ainda vai mencionar. Eu queria entender exatamente o que perde o funcionário que é demitido por justa causa. Ele perde tudo, né? Porque, na verdade, quando você é demitido por justa causa, o que você tem para receber? Saldo de salário. Certo. Simples. Então, Quer quando dizer, ele é demitido por justa causa... ele perde a multa do fundo de garantia, coisas que a empresa teria que pagar. Ele perde o quê? Ele perde o aviso prévio e ele perde a multa, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, quando o cara... faz a ideia reversa. Quando ele é demitido por justa causa, ele recebe só saldo de salário. Perfeito. Salário, 13º, saldo de tudo, né? Sim. Então, ele fica num prejuízo terrível, né? Ser demitido por justa causa. Da ótica da empresa, o que acontece é que ela ganha, né, vamos dizer assim, ou ela deixa de pagar a mais o aviso prévio e a multa do fundo de garantia. Sim. Tá. Exatamente isso. Não, eu estou falando isso... E quando o cara é demitido por justa causa, ele também não levanta o fundo, né? Ele não levanta o fundo também. Não, tudo bem, mas da ótica da empresa, isso não é um custo dela. Tudo bem, é um problema do camarada, né? Sim. E na carteira profissional dele fica o registro disso ou não? Não, nenhum. Isso não, né? Nada. Mas em algum lugar fica estampado que ele foi um dia demitido por justa causa. Nada, em lugar nenhum. Perfeito. Tá. Na verdade, a pergunta que eu fiz essa pergunta porque eu acho que para a empresa demitir alguém por justa causa, tem que ter muita evidência clara, né? Porque Sim. senão sai mais barato mandar embora e pronto, acabou, né? Aí que eu vou te responder da seguinte forma. Estou perguntando na hora certa, tá? Então, senhor... Não, vou te responder da seguinte forma. Tem empresa também que cava uma justa causa, entre aspas, cava, você entendeu? Uhum. Por quê? Se ele conseguir a nulidade disso na Justiça do Trabalho, por isso que tem um dano moral. O que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar todas as verbas para ele, não é isso? Certo. Como se ele fosse demitido sem justa causa. Só que é um processo, ele demora tempo, né, cara? Não resolve isso do dia para a noite. Perfeito? Uhum. Então, muitas das vezes é o tempo que a empresa precisa para se capitalizar. Entendeu? E o cara, quando ele ganha, ele tem um bom fundo de garantia depositado e você quer mandar alguém embora, você tem que fazer conta, né? Quanto eu vou ter que pagar de rescisão para esse cara? Sim, verdade. Então, fica cavando uma situação, falar, o jeito é mandar ele embora por justa causa, perfeito, porque aí eu não tenho que pagar a multa do fundo. Você imagina uma multa de um fundo de um cara que ganha 15, 20 mil, um gerente, por exemplo. Sim. É pesada, você entendeu? Muitas vezes a empresa quer mandar embora e o cara não tem capital para mandar embora, né? E fala, puta, se eu conseguisse só me livrar dessa multa, desse fundo de garantia aqui, já seria ótimo. Criar uma justa causa em cima dessa pessoa. Porque, de repente, se eu me livrar aqui, eu estou economizando 100 mil, 80 mil, 200 mil, não sei, entendeu? É um valor, então vamos acabar uma situação. E eu já vi coisas indecorosas. Tal como, pega e coloca um objeto dentro da pasta do cara para configurar um ato de improbidade, entendeu? Ele furtou alguma coisa da empresa. Sei, entendi. Né? Puta, você vai acusar o cara de um furto, de um negócio que ele não cometeu? Filho, é melhor do que, efetivamente, eu ter que pagar 200 mil aí de rescisória, eu não vou pagar isso, entendeu? Cria uma situação, né?
Então, muitas das vezes, por que fala de ofensa física aqui e ofensa moral, na J e na K? Você entendeu? Porque muitas das vezes o cara começa a cavar o que eu te falei, a justa causa, né? Então, começa a ofender, começa isso, começa a tratar com rispidez. Não é todo mundo que tem sangue frio, né, cara? Uma hora o cara estoura, entendeu? E aí é onde a empresa, muitas das vezes, pega também essa brecha para chegar na justa causa. Por isso que é importante ter um processo administrativo com contraditório e ampla defesa para se apurar o que efetivamente aconteceu. E se caso esse ex-funcionário ele entra com um processo e ele perde, vale a regra da revisão da CLT, né? Sim. Ele tem que pagar os honorários, custas, tudo mais. Agora, uma última pergunta, desculpa, só para... O senhor mencionou aí o exemplo da empresa que forjou um objeto roubado, né, alguma coisa dentro da bolsa dele, ou mesmo esse caso aí do banco, da agressão. Necessariamente precisa envolver polícia ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu já vi algumas coisas bizarras. Tá? Tem um processo que, inclusive, rodou recentemente aqui no escritório, que a gente fala que é o processo do linguiceiro. Ok? Um processo do linguiceiro. O que aconteceu? Também teve uma história que esse linguiceiro aí era um moleque, né? Que trabalhava no açougue, entendeu? E parece que ele estava saindo com a mulher do cara, pegando a mulher do cara, alguma coisa nesse sentido. Ok? O que o cara fez? Pegou um pacote de linguiça, enfiou dentro da mochila dele e chamou a polícia dizendo que ele estava furtando coisas da empresa. Você vê que esse cara ficou preso? Entendeu? O cara ficou preso com um pacote de linguiça, cara. Entendeu? Portanto, que a gente fala que ele é conhecido como o processo do linguiceiro, de tão bizarro que isso foi. Entendeu? E eu, na verdade, eu estou pelo linguiceiro, né? Pelo cara que furtou isso aí, você entendeu? E a gente conseguiu comprovar em juízo que, na verdade, o que ele fazia? Ele, toda semana, era corriqueiro, ele levava, efetivamente, alguns produtos do açougue para a casa dele e era debitado do salário dele. Ele tinha esse costume, você entendeu? E o cara pegou esse gancho dele, então, na verdade, não foi posto nada de propósito na mochila dele. Já era algo corriqueiro de ser feito, entendeu? Entendi. Levava um pacote de linguiça, um pacote disso, um pacote daquilo, depois eles se acertavam lá entre eles. E o cara pegou isso, deve ter visto isso em filme, né? Pegou isso e falou que ele efetivamente estava furtando, efetivamente, produtos na empresa e aplicou a demissão por justa causa. Nessa linha, Robson, para a gente fechar aqui, a mente humana para o mal não tem limites, né, cara? Sim, entendeu? Cada um pensando de uma forma diferente, é complicado isso. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. JKL, prática constantes de jogos de azar, tá? Então, a lei exige a habitualidade de jogos de azar, apostas em corridas de cavalo, jogos de carta, jogo do bicho, etc., durante o horário de trabalho, ok? Vocês já ouviram falar daquele jogo que trouxe inúmeros problemas, que era o da pirâmide? Lembram-se disso? Lembra do jogo da pirâmide ou não? Alguém lembra aí do jogo da pirâmide? Eu lembro, professor. Esse jogo da pirâmide era o seguinte, todo mundo no ambiente de trabalho contribuía com um valor, era no formato de uma pirâmide, né? Então, a base era todo mundo que estava contribuindo e cada vez mais pessoas entrando na base, perfeito. Tinha que iniciar com no mínimo 3, e quem ficava no topo da base, né, no topo da pirâmide, perdão, recebia o prêmio, né? Então, ficava aquela rotatividade, entendeu? Só que muitas das vezes não tinha dinheiro, porque o que acontecia? Cada vez você precisava de mais gente para entrar na base, né? Para efetivamente a pessoa que está no topo da pirâmide poder receber.
E aí, quem ficava no prejuízo não aceitava isso. E teve inúmeros problemas no ambiente de trabalho das pessoas chegarem, inclusive, a ofensas físicas. Pô, eu dei meu dinheiro, o outro ganhou e eu não recebi? Não falou que eu ia receber? Não sei o quê. Por isso, tá? Que é proibido legalmente, tá? A prática de jogos de azar, né? De cavalo, de cartas e assim vai. Porque pode se transformar aí efetivamente num ambiente hostil e trazer problemas aí para o empregador, tá? A reforma trabalhista, só para terminar esse parágrafo que ficou faltando, não há consenso doutrinário sobre a linha abranger somente jogos proibidos por lei, ou se também caracteriza estender a prática de jogos lícitos que prejudiquem a prestação de serviço. Então, doutrinariamente, tanto em jogo ilícito quanto jogo lícito, tá? Não há um consenso aí, perfeito? É jogos de azar, só não fala se é lícito ou ilícito. Então, para a gente evitar, o dispositivo fala jogos de azar, não fala de licitude, de jogos ilícitos ou de ilícito. Então, na melhor das hipóteses, é a gente tolir isso, ok? Dentro do ambiente do trabalho, para a gente não ter problemas. Tá? Aqui não é para ficar se jogando. Acabou? Jogatina em outro lugar. Por fim, para a gente fechar aí esta aula, o encontro 13. Marcos. Oi. Oi. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre jogos de azar lícitos. Quer dizer que bolão de loteria também está fora? Então, dentro do ambiente de trabalho, você entendeu? Perfeito? Eu não admito isso, tá? Eu não admito. Por quê? Pode ser que alguém fique no prejuízo e não concorde, só que aqui, tá? Fala o quê, ô Maurício? Habitualidade da prática. Perfeito? Então, se a gente está aqui numa Copa do Mundo, você não tem a Copa do Mundo todo momento. Perfeito? Pode-se fazer? Sem qualquer problemática. Vamos fazer nosso bolão aí. Tá? Agora, eu não vou fazer disso, né, uma prática constante. Todos os dias a gente vai fazer bolão. Todo dia a gente vai disputar algo. Aí o que não pode. Então, a lei exige, habitualidade na prática. Bolão da loteria. Perfeito? Pode levar alguém ficar efetivamente no prejuízo e não concordar com isso? Aí é caráter subjetivo. Você acha melhor tolir isso dentro do ambiente? Agora eu estou te perguntando, você acha melhor tolir isso dentro do ambiente de trabalho ou não? O que você acha? Olha, em geral, não costuma dar problema. Nos lugares que eu vi que o pessoal... Já vi gente ter locais onde as pessoas habitualmente, tipo, toda sexta-feira faziam um bolão para... Assim, juntavam uma grana para apostar. Maurício, sumiu sua fala. Problemas. Maurício, só repete, por gentileza, porque sumiu a sua fala, por favor. Eu falei que eu já vi ambientes que as pessoas, tipo, toda sexta-feira se reuniam para juntar um dinheiro e jogar na loteria. Tipo, então tem a habitualidade, é um jogo de azar, mas é lícito. Sim. Nunca vi dar problema, mas como você mesmo colocou, o ser humano é muito criativo na hora de criar um problema, né? Esse é a grande problema. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você, como advogado numa empresa, você autorizaria ou não? Eu sugeriria que não fosse feito no ambiente do trabalho. Ok. E você, como um excelente psicólogo que você sabe como é duro lidar com pessoas, né? Como é duro, entendeu? Então, pode ser que isso venha a trazer problemas. Então, por isso que a própria disposição legal não permite. Perfeito? Mas o poder regulamentador é do empregador. Não esqueça disso. Não esqueçam disso, né? Eu acho que não tem nenhum problema fazer bolão, inclusive eu vou participar dele. Ok, assume o risco. Perfeito. Mas você pode vir a ter problemas? Sim, como não? Agora, professor,
Professor. Diga, Robson. Ainda nessa pergunta do Maurício, nesse ponto do Maurício. Tem um outro lado. Seja lícito, seja ilícito, seja o que for esse jogo, está consumindo tempo de trabalho, né? Também. Essa é a pior das circunstâncias, né? Sim, entendeu? A pessoa não estar focada. Exatamente. Por isso que não se fala, né? Não há consenso doutrinário, acabei de mencionar, se o jogo é lícito ou não, tá? Que prejudiquem, ó, a prestação do serviço. Perfeito? Está prejudicando? Está consumindo? Né? A gente faz um cálculo de homem-hora trabalhada, HHT. Né? Quanto é que custa aquele funcionário para mim, a hora dele trabalhada? Pô, o cara está apostando bolão, está isso, está aquilo, pô, está me trazendo problemas, né? Eu estou gastando com dinheiro com uma pessoa que não está me produzindo, eu estou tendo um prejuízo. Perfeito? Então, fora isso, ter o problema, né, de as pessoas, de repente, se insurgirem, ainda porque não gostou da perca, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né, da perda, ainda assim está prejudicando o empregador. Total, perfeita linha de raciocínio aí. Tudo bem? Para a gente fechar, a reforma trabalhista criou uma nova hipótese de dispensa com justa causa. A linha M, perdão. Perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão, em decorrência da conduta dolosa do empregado. Então, aquele empregado que efetivamente é motorista, perfeito, e perdeu aí, né, a sua habilitação, tá? É um motivo, efetivamente, ok, ensejador aí para demissão por justa causa, tá? Porém, não podemos nos esquecer, a conduta aí tem que ser dolosa. É isso que a gente tem que fazer, a prova aí, efetivamente, perante o Poder Judiciário, que é difícil, né? Eu já disse, levar um processo ao Poder Judiciário é fácil. O duro é sempre a prova, né? Levar é fácil. Faz uma ação bem rápido, protocola, agora prova, né? Prova. Tudo bem, meus amigos? Professor. Oi. Professor, eu estou rindo muito aqui, não estou conseguindo parar de rir, porque esse exemplo aí dos jogos, o meu chefe, além dele participar do bolão, ele pedia para os meninos lá que trabalhavam com a gente ir durante o expediente bancário na lotérica. Eu estou rindo muito aqui, né? Totalmente falta de regra, né? Um absurdo de bom senso, de tudo. De tudo, né? É aquilo que a gente acabou de mencionar, né? Tem gente que não tem poder, né, de liderança, e se a pessoa às vezes se perde com uma coisa mais simples, depois quer exigir algo mais robusto, né? Sim. Aí fica complicado, entendeu? É difícil, é muito difícil. Tudo bem? Mais alguma Professor, hoje a aula pergunta? está muito Marcos, A aula posso hoje contar tá uma muito história novelesca. ligada a essa questão da hora efetiva trabalhada? Tem uma história muito interessante sobre isso. Fala, Maurício, as suas histórias são top. Você deveria contar algumas coisas para nós, viu? Então, havia um homem que tinha uma fábrica de pecinhas de roupa infantil, só trabalhavam mulheres. E ele notou que elas gastavam muito tempo comentando o capítulo da novela. Então ele fez um acordo com elas que era o seguinte: ele passou a assistir a novela. Então, logo de manhã eles chegavam, ele durante meia hora ele sentava com elas, eles conversavam sobre o capítulo da novela e depois o assunto ficava proibido. Ele conseguiu aumentar o número de horas efetivas trabalhadas com esse procedimento. Ele foi mega inteligente. Muito. Mega inteligente. Mega inteligente. Perfeito. Contanto
que hoje a maior problemática dentro do ambiente do trabalho é celular. Maior problemática. É um regramento. Porque o WhatsApp de todo mundo não para, né? Então, você chega lá, a pessoa está lá no celular. Aí você fala, pô, mas está no WhatsApp, isso aqui? Ah, estou falando com meu filho que está doente. Ah, tem desculpa para tudo, e você não sabe. Aí vem, é uma coisa para se regulamentar. É proibido o uso do celular dentro do ambiente do trabalho, sim ou não? Há empresas que proíbem e outras que não, né? Tem empresas, inclusive, que o WhatsApp é ferramenta de trabalho. Então, aí está dentro do poder regulamentar, você entendeu? Se você libera demais, né, o uso do celular, é um que está no Facebook, é um que efetivamente está no WhatsApp, é outro que está no Instagram, é outro que está no Telegram, aí fica complicado, perfeito? Então, achar o meio termo de tudo isso é que entra a nossa parte. Perfeito? Eu também não posso ser, né, duro demais, mas também não posso ser liberal demais, entendeu? Eu tenho que achar um meio termo em cima disso. Perfeito? É a grande problemática. Hoje, só para finalizar, hoje o WhatsApp, rede social, dentro do ambiente de trabalho, é simplesmente um inferno. Um inferno. E eu vejo até aqui pelo meu escritório, entendeu? É complicadíssimo. Já conversamos, já foi pauta de inúmeras vezes reuniões, né? Porque é um mexendo aqui, outro mexendo lá, um mexendo aqui, outro mexendo. Eu falo, porra, brincadeira isso. Você entendeu? Fala, amigo Maurício, por favor. Nesse sentido, e principalmente agora, pós-coronavírus, que a gente vai provavelmente ter um aumento enorme do teletrabalho, você não sente que haveria uma tendência do funcionário ser avaliado por produtividade e não por hora trabalhada? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Eu acho porque que agora poderia abrir mão de fiscalizar essas coisas. Em decorrência aí do trabalho à distância, com certeza ele tem que ser avaliado por produtividade. E receber por produtividade também, né? Que é muito mais fácil de fiscalizar, inclusive, né? Nessa linha, por exemplo, escritório de advocacia, nessa avaliação por produtividade, perfeito, estou com muita gente trabalhando em casa. É valor de peça. Quanto custa cada inicial? Custa X reais. Ok? Quantas iniciais você fez na semana? Fiz 10 iniciais. X vezes 10 é o que você tem para receber. Perfeito? Porque não tem como controlar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, porque o fórum está com os prazos abertos, tá? Os prazos estão correndo. Perfeito? Vamos dosar isso, ok? Por peça produzida. Quanto é uma contestação, quanto é uma inicial, quanto é uma réplica, quanto é uma alegação de final, alegações finais, quanto é um recurso, quanto é um agravo de instrumento, quanto é um recurso de revista, todo tem uma cotação agora. Cotação e avaliação por produtividade. Tudo bem? Sim, perfeito. É a forma que a gente encontrou até de como pagar, né? Isso é uma pergunta que não é exatamente uma pergunta, é mais uma provocação. Eita! Não, eu gostaria de, não necessariamente agora, mas em algum momento, ouvir a sua opinião sobre o que vai mudar no mundo do trabalho pós-pandemia. Que pergunta, hein? Na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Mas muita coisa eu acho que vai mudar sim. Muita coisa. Tá? Depois a gente conversa a respeito disso. Pode ser? Sim, claro. Não, é uma provocação para um outro momento, porque não é um assunto curto. Beleza. Meus amigos, eu vou tomar um cafezinho, tá? Daqui 10 minutinhos a gente volta, 10 horas. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, claro. Tudo bem, professor. Só vou tomar uma água daqui 10 Tudo bem, minutos. professor? 10 horas, estou aqui de volta, hein? Ok.